É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar vocês aí de casa, do carro, do ônibus, aonde quer que você esteja. Informações quentes, atualizadas, com pegada científica sobre a ciência da nutrição. Com essa troca, com essa conversa, a gente também espera te estimular, facilitar formas de você aderir a hábitos mais saudáveis. E a gente quer impactar num estilo de vida que, enfim, seja mais sustentável com o planeta, seja mais saudável para você e para as pessoas ao teu redor. A gente quer agradecer a quem está nos vendo, nos assistindo, nos acompanhando aí nessa trajetória do podcast Ciência da Nutrição. E lembrar para vocês que a gente está nas redes sociais também, no YouTube, e gravando online. Então, a gente já conta com a compreensão de vocês naquelas intercorrências. Estamos em casa. E hoje, um dia especial aqui no podcast Ciência da Nutrição, uma temática super atual, uma temática de olhar recente na nutrição e com um convidado que é uma das grandes referências nessa área. Eu queria agradecer a presença do Dr. Ayar antes e ter o prazer de apresentá-lo para vocês. Ele é nutricionista com trabalho focado em saúde mental, transtornos da mente, como TDAH, ansiedade e depressão. Para quem não tem muita familiaridade com essa sigla, que a gente vai usar muito no episódio de hoje, a gente está falando de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá, pessoal? Então, o Ayar, ele trabalha com essa parte de TDAH, ansiedade e depressão, e também transtornos alimentares, compulsão alimentar. Dr. Ayar trabalha com pacientes que buscam performance física, mental e produtividade através de técnicas do biohacking, suplementação, modulação de estresse e construção de rotina saudável. Por tudo isso, conhecido como nutricionista da mente. E hoje a gente vai falar sobre nutrição e TDAH. Seja bem-vindo ao podcast Ciência da Nutrição, Ayar. Oi, Luana, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Anderson, também por estar participando aqui para compartilhar um pouquinho de informações. Acredito que todo mundo precisa conhecer um pouco sobre a saúde mental, né, a respeito de quanto a gente precisa se alimentar bem para a melhora da nossa saúde mental. E nos últimos anos que a gente tem visto que a nutrição tem cada vez sendo uma forma de tratamento e, ao mesmo tempo, uma prevenção de problemas, né, quando a gente fala de saúde mental como um todo, né. O transtorno do neurodesenvolvimento, né, que é o TDAH, que a gente mais fala hoje em dia, parece que quanto mais a gente está falando sobre ele, mais tem aparecido para nós. Mas uma coisa que é muito clara é que na sociedade hoje está aparecendo cada vez diagnósticos, né? Diagnósticos melhorados, tanto em crianças, adolescentes, quanto também na fase adulta. Só que também o próprio mundo tem mostrado que os sintomas de TDAH têm aparecido em muitas pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui com uma série de informações e também a relação de ansiedade e depressão que está vinculada também. O transtorno do TDAH, né, ele é mais favorecido em ter facilidade de ter comorbidades, como depressão e ansiedade. E é isso que também a gente tem que sempre explicar. Eu dou uma abordagem muito explicativa para todos os meus pacientes e também nas redes sociais, nos podcasts que eu participo, para que todos entendam que, por mais que falamos de um transtorno do neurodesenvolvimento, quando adultos, nós temos que fazer o possível para conseguir diminuir os sintomas, ter uma qualidade de vida, uma produtividade, uma rotina saudável, e é por isso que eu uso todas as abordagens que eu conheço dentro da ciência para conseguir trazer a melhor qualidade de vida ao meu paciente. Bacana, Ayá, super importante, né, a gente ter esse começo de conversa e como um bom começo do episódio, que os nossos ouvintes, quem nos assiste, ficam esperando conhecer um pouco mais de um outro Ayar, diferente daquele de consultório, enfim, né, e outras formas de troca que você tem com a sociedade e com os teus pacientes. Então, eu queria muito que você contasse para a gente desse passado. Como é que foi lá atrás a escolha pela profissão de nutricionista? Olha, Luana, vou tentar ser breve, porque às vezes eu estendo muito minhas histórias, mas vou tentar ser breve.
eu gostava já de nutrição desde que eu estava no colégio, né? Desde os meus 16, 17 anos, quando eu comecei a fazer exercício físico, academia. E naquela época, uns 15 anos atrás, um pouco mais até, era uma profissão que a gente não sabia muito o que seria, né? Era muito aquela coisa ou de consultório ou de UAN, né? A gente não tinha muito para onde ir, né, naquela época. E eu fiquei muito na incerteza e acabei indo para outro caminho, fui para administração, com ênfase em comércio exterior, então sou formado nisso, a primeira faculdade. Acabei não fazendo a nutrição, passei na São Camilo, tudo. Tive até, né, eu brinco que durante a fase que eu estudei no Mackenzie, né, o curso de nutrição abriu lá no Mackenzie. Eu tive a oportunidade, talvez, de mudar de curso, decidi não mudar, mantive ainda em administração. Só que eu já sabia durante o curso que não era o que eu queria, porque eu ainda era apaixonado por nutrição. Naquela época, a gente não tinha tantos estudos científicos, a gente tinha muito livro, né? A gente tinha muita. A internet estava meio que começando ainda, não tinha muita informação quanto a gente tem hoje. Então, naquela época, eu já gostava muito, mas não fui para essa área. Então, anos depois, trabalhei um tempo em loja de suplementos, ainda era apaixonado, eu estudava sobre suplementos, via muita coisa de fora, acessava muitas informações de fora, né, em fóruns americanos e tudo mais. E até que chegou um momento que um amigo comentou para mim do Senac, e aí é lá que eu sou formado, né, sou formado pelo Senac de São Paulo, e eu decidi conhecer o campus, aí gostei muito do campus. Era um curso que já tinha poucos anos até lá, só que eu falei, bom, é o que de fato eu gosto, é o que eu quero trabalhar, então eu vou me profissionalizar nisso. Então realmente ingressei na faculdade de nutrição com, acredito que foi 26 ou 27 anos, não vou lembrar exatamente, a gente não gosta de contar muita idade, né? Mas foi 26, 27 anos. E naquela época eu já entrei com uma bagagem de conhecimento, né, que eu já estudava muita coisa por fora, principalmente coisa de exercício, anatomia, fisiologia, parte de metabolismo, então eu já tinha estudado muitas coisas por conta. Então, sendo bem sincero, eu fui levando a faculdade de uma forma mais leve, né, não com tanta intensidade, porque eu sabia que no final eu queria estar formado e sabia o que eu queria fazer. Só que aí, depois de um tempinho de formado, a gente passou pelo que a gente passou agora, né, a pandemia. E no meio desse processo que tudo se desmoronou, né? Eu sempre gostei muito de exercício físico, sofri no meu estágio, até os alunos ali, eu dei uma sofrida no meu estágio, acho que todos os alunos acabam sofrendo ali umas coisinhas no estágio, né? Eu sofri acho que da minha parte aqui, e tive, até compartilhando aqui, por que que essas coisas, hoje, eu entendo muita coisa do que eu passei. Eu entendi que naquele final do estágio, eu tive crises de ansiedade durante o estágio, durante o TCC, e não sabia muito bem o que estava acontecendo. Só que fui levando. Ok, fui levando da forma que eu conseguia, sempre me exercitei. Naquela época, eu deixei de me exercitar para conseguir levar tudo que eu tinha que levar, era estágio, era trabalho, era TCC, era umas DPs aqui e ali, mas tudo foi dando certo. Consegui efetuar realmente todo o curso, e aí chegou o momento de mercado de trabalho. Não sabia muito o que eu queria trabalhar, porque muita gente fala, emagrecimento, emagrecimento. Eu nunca gostei muito disso, eu não tinha muita paixão por isso. Por mais que eu, por ter trabalhado como, até mesmo por mim mesmo, eu competi no fisiculturismo, trabalhei como um atleta e tudo mais, eu não queria lidar com atletas, né? Eu não queria trabalhar com essa parte, apesar de gostar da performance, mas não da relação, digamos, preparação toda que envolve um atleta. Eu gostava de dar uma performance para qualquer pessoa, a pessoa se sentir bem com a performance que ela fazia. Então, tudo foi acontecendo, só que tivemos a pandemia, e aí, graças a Deus, né, pudemos ter a consulta online depois desse período aí pandêmico. E durante a pandemia, provavelmente, eu tive depressão, né, mas não tive um diagnóstico, mas eu estava sem me exercitar, perdi muita massa muscular, e não tinha mais vontade de me exercitar, sendo que eu fiz academia por mais de 15 anos. Então chegou um momento que, naquele final ali, eu decidi que, bom, agora está acabando a pandemia, as academias estão abrindo, eu perdi muita massa muscular, eu estava lesionado naquela época, né, com lesões no ombro, e decidi que, ó, ou eu volto a fazer o que eu estudei, o que eu foi essa jornada toda de vida, e agora voltar a pelo menos me puxar para também ser de exemplo, servir de exemplo e trazer isso nas redes sociais também, ou então eu vou ter que procurar outra coisa para fazer. Então decidi voltar a me exercitar.
E foi naquele dia exatamente que eu me senti como eu não estava me sentindo há mais de 7, 8 meses, né? Que durou esse período aí de pandemia. Então eu voltei muito bem daquele dia, especificamente daquele dia, e eu entendi quando as pessoas falavam que exercício é para saúde mental. E aí comecei, então, a explorar um pouco mais esse mundo da relação de cérebro, de saúde mental, neurociências, psicologia, entender neuroanatomia, entender como o cérebro funciona e como tem essas particularidades. E aí, no meio dessa jornada, acabei me confrontando com dificuldades da minha concentração, e uma coisa que eu não percebia isso no tempo. Só que aí, com o tempo, eu percebi que cruzei com, né, com alguns conteúdos na internet, com alguns conteúdos de fora, e comecei a entender essa relação de TDAH. E comecei a lembrar de coisas do meu passado, né, de coisas da minha infância mesmo. E eu falei, será que eu não tenho também esse transtorno, né? Porque muita coisa se assemelhava ao que eu já tinha vivido durante toda a minha vida. Então, abrindo assim, eu fiz o TCC, aquela relação de muita pressão no estágio, toda aquela questão de crise de ansiedade que eu tive, eu comecei a ver que tinha uma relação. E comecei a ver que realmente era bem provável que eu tinha o TDAH e fui explorar, então, saber entender mesmo como é que era a mecânica do cérebro de alguém com transtorno de neurodesenvolvimento, as relações hoje que eu entendo, né, a relação de próprio neurodesenvolvimento mesmo, da questão de genética, pais, mães e tudo mais, poluentes ambientais, que a gente vai comentar um pouquinho a respeito. Então, eu entendi muita coisa e eu falei, provavelmente eu tenho isso. E fui conversar, fui ter diagnóstico vários psiquiatras, eu fui passando em psiquiatras para tentar entender se de fato eu tinha. Passei por psicólogos, fiz uma avaliação neuropsicológica, e deixo até de antemão isso para todas as pessoas adultas que acreditam que têm TDAH. O ideal é fazer uma avaliação neuropsicológica, que é a abordagem que a gente tem mais fidedigna para saber, né, se adulto tem o transtorno do neurodesenvolvimento. E então, foi a partir disso que realmente eu tomei esse rumo. E, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, pacientes que eu já tratava, que começaram a retornar desse período, muitos deles e delas voltaram com ansiedade e com depressão. Então, eu comecei a ver que tinha um espaço ali da nutrição que não estava sendo visto, né? Que a relação do cérebro humano estava começando por uma realidade que foi mudada, né, na nossa vida. Então, as pessoas acabaram sofrendo esses danos, né, de uma saúde mental deteriorada. Então, fui entender a respeito de como isso funcionava e como um cérebro poderia ser cada vez mais saudável num ambiente que, querendo ou não, é um pouco caótico, né, que a gente vive na nossa sociedade moderna. Então, fui entender que se a gente conseguir controlar e melhorar ao máximo nossa alimentação, suplementação, nossos comportamentos, nosso estilo de vida, de fato, que para mim esse é o significado da palavra dieta, aí sim, de fato, a gente tem uma saúde física e mental de qualidade, porque na verdade eu vejo que isso é a saúde. A saúde não é só uma relação de ausência de doenças, e sim uma construção de todos esses pilares que fazem com que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida. E hoje a gente sabe que os problemas de saúde mental são cada vez maiores. Não sei se consegui responder bem sua pergunta. Ah, bem legal, acho que legal o seu depoimento também, para as pessoas verem que até nós profissionais somos de carne e osso e a gente também passa por esses desafios do nosso dia a dia. Aí eu queria entrar agora no nosso tema de hoje, né? Nesse transtorno de déficit de atenção, às vezes até com hiperatividade, a gente pode dizer assim. Mas eu queria entrar de uma maneira um pouco diferente, né? Obviamente, como você falou, esse transtorno ele é diagnosticado por psiquiatras e com psicólogos normalmente associados para poder trabalhar esse diagnóstico. Mas eu queria pegar um pouco a tua experiência, né? Muitas das vezes, alguns pacientes já chegam com esse diagnóstico para você. Outras das vezes, você percebe alguns sinais e sintomas e você, obviamente, encaminha. Que sinais e sintomas você normalmente percebe, não só do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista nutricional, que como nutricionista te chama muita atenção, até para, de repente, algumas pessoas procurarem profissionais, ou para aqueles profissionais que já recebem pacientes com esse transtorno, que sinais e sintomas normalmente você vê mais marcantes, né, com relação a esses pacientes? Perfeito, Anderson. Né, a gente falando assim no dia a dia, o que muitos pacientes já chegam
ou eles já chegam com o diagnóstico, ou com um possível diagnóstico, que foi assim como eu também, né, deu aquele meu primeiro gatilho ali que podia ser, né? Para eu fazer meu atendimento, eu peço um questionário prévio para esse paciente. Então lá ele já vai me trazer uma bagagem de informações mesmo antes da consulta, porque eu penso que o tempo da consulta, infelizmente, é uma pessoa que veio ali com 30, 40 anos de uma história. E eu não tenho como saber disso em 1, 2 horas de consulta. Então eu só vou conseguir ao máximo explorar isso, às vezes até mesmo quando ele me traz em palavras. Então tem alguns sintomas que eu já pergunto no meu questionário, como, por exemplo, qualidade do sono, a que elas dormem, que elas acordam, como é a rotina, como é a alimentação diária, se suplementa, como eram algumas coisas na infância, né, que também eu vou traçar isso, principalmente na primeira fase de vida, ali, os primeiros 5 anos, depois os próximos 10 anos, depois um pouco da adolescência. Quando é mulheres, né, primeira menarca, como é que está, por exemplo, também a função, se ela já tiver exames também é muito bom, né, porque aí já me traz mais informações ainda, mas a gente sabe que no Brasil às vezes a gente não tem a facilidade de ter exames pelo valor e tudo mais, mas eu vou observar principalmente durante a consulta essa relação de se é de fato um transtorno do neurodesenvolvimento, se ela está sim por causa que foi algo dela mesmo, ou se isso veio piorando nos últimos meses e anos. Por quê? Porque a vida humana moderna, né, eu gosto de falar dessa maneira, ela deixa a gente muito disfuncional, principalmente a qualidade do sono, a falta de exercício físico, a má alimentação, o excesso de açúcares e também, querendo ou não, o aparelho celular, que hoje em dia é um estímulo é um estímulo ambiental, né, que a gente fala que é um estímulo dopaminérgico, e aí a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, porque é isso que está mais descompensado nos pacientes com TDAH, mas no próprio mundo moderno também é assim. Então, algumas características, né, que você perguntou que eu observo. Pergunto o relacionamento com a família, de reatividade, pergunto de impulsividade. Às vezes o paciente ele já me traz alguns possíveis transtornos de alimentares que ele mesmo criou, não é um diagnóstico. Então ele fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Então na observação ali alimentar eu vou perguntar como você classifica a sua compulsão? O que é a compulsão para você? Então, eu me perco na hora que chego em casa e eu como uma série de alimentos, né? Ok. Então eu vou traçar esse dia, né? Como é que acontece esse dia? Então eu vou explorar um pouco mais de como funciona esse dia. Tá, você percebe que esse é um dia que você não se alimentou corretamente no almoço, você ficou muitas horas sem comer, você trabalha num trabalho estressante, você chega com uma intensidade de estresse muito alta, você já se direciona em sentar no sofá e já abrir um aplicativo de comida e pedir tudo que tem ali, ou já vai na geladeira e já, sem pensar, já começa a comer as coisas. Então, a gente tem que, é uma coisa que eu sempre falo, que é separar impulsividade alimentar de compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar, né, que a gente tem no DSM também para mostrar isso, DSM-5. Então, é um transtorno, é uma doença. Então, a gente tem que tratá-la como tal e não classificá-la por nós mesmos. Então, eu mesmo também tive compulsão alimentar por muitos anos e eu não sabia dessa relação de TDAH e tudo mais. Por isso que hoje, estudando, consigo observar que o TDAH ele tem uma maior facilidade de ser impulsivo e construir a compulsão alimentar. E nisso favorece, por exemplo, ele tem 4 vezes mais chance de ser uma pessoa obesa do que uma pessoa que a gente chama de neurotípica, né? Que não tenha o TDAH. Então, tudo isso eu vou correlacionando durante a consulta, né? Com base do que ele já me trouxe de informações do questionário prévio, e também se isso não é um sintoma descompensado da vida que ele está, ou se de fato ele é um TDAH que já veio de infância sendo assim, porque a gente sabe que o TDAH é o transtorno do neurodesenvolvimento, e ele dá as características maiores, mais expressivas, entre 6 a 12 anos de idade. Então, por isso que o mundo hoje fala muito de TDAH e as pessoas estão se autodiagnosticando. E o que é um problema muito grande? Eu vejo que a psiquiatria, os psiquiatras estão muito dando remédio à torto e de direita sem que seja de fato um TDAH. Precisa ser explorado isso para de fato ver. Essa pessoa tem todos os comportamentos saudáveis e mesmo assim seus sintomas são muito descompensados, então provavelmente essa pessoa tem TDAH. Perfeito, Ayá. E aí, agora, aproveitando, eu também queria saber da Camila, que, enfim, né, assim como eu, é uma grande apreciadora
dessa temática de nutrição e saúde mental. Camila, o que você está achando do episódio de hoje e o que você tem de bom para sugerir para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo? Olá, Luana, olá, Anderson, olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e nós sabemos o quão importante é abordar sobre a saúde mental. Para complementar o episódio de hoje, trago como dica uma cartilha sobre alimentação e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, da Universidade Federal de Goiás, com um resumo sobre o transtorno, tratamento não medicamentoso através da alimentação e algumas dicas para que você, ouvinte, possa entender um pouco mais da importância da nutrição no tratamento e acompanhamento do TDAH. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigada, Camila. Ayar, voltando aqui para a nossa troca, né? Queria muito que você falasse de evidências científicas, e eu sei que são relativamente recentes na área da ciência da nutrição. O que a gente tem de nutrientes e de alimentos que aumentam, agravam o TDAH e o contrário disso, alimentos que protegem, que facilitam esse manejo desse transtorno? O que, assim, isso é unânime dizer, e não só para TDAH, mas para muitas questão de doenças mentais, né, é o açúcar. Querendo ou não, esse é um aditivo que o ser humano criou, mas ele é um dos piores alimentos para o cérebro humano. Principalmente para crianças, né? Porque, assim, os maiores estudos para TDAH são todos feitos com crianças e adolescentes. Poucos estudos são feitos em adultos, né? A maior parte dos estudos são feitos com crianças e adolescentes, e são eles que, de fato, acabam sendo mais atingidos, né? Pelo esse excesso de açúcar. E tem aquele açúcar também oculto, né? Que a gente encontra muito nos ultraprocessados, e é o que a gente, como nutricionista, mais bate na tecla, né? Sobre os ultraprocessados, evitá-los a todo custo, porque não só o açúcar em si, mas excesso de farinha branca, excesso de gordura e também os aditivos químicos, né? Corantes, flavorizantes, emulsificantes e todas as coisas que vão estar compondo esses alimentos, mas o que a gente tem de evidência que causam a descompensação, principalmente no aumento da hiperatividade, é o açúcar. E isso, assim, um estudo em 2010, por exemplo, né, demonstrou que o consumo de açúcar, né, por crianças, isso é um estudo com mais de 800 crianças, mostrou em 12 semanas que a redução do açúcar mostra melhoras, né, nos sintomas de TDAH. Por isso que a gente tem que sempre ver se isso não é um sintoma, é uma característica já do cérebro dessa criança. E a gente já fica numa dificuldade se essa criança ou adolescente, ele já vem num contexto que já tem esse alimento muito consumido no seu dia a dia, né? Porque hoje, infelizmente, não temos tanto a relação da alimentação, né, que a gente tinha no passado, e hoje a gente tem muito mais alimentos ultraprocessados, a facilidade de ter eles, a facilidade dos fast foods, dos aplicativos e tudo mais que as crianças podem consumir. Isso descompensa muito os sintomas delas, e elas não têm o principal. A criança, ela não tem ainda a formação do córtex pré-frontal, que isso daí realmente é o que mais agrava o adolescente para o adulto com TDAH. Porque se ele não tem o córtex pré-frontal formado, ele vai ter maior facilidade em ter impulsividade. E aí eu gosto de dizer isso para os meus pacientes, que a gente aprende a gostar das coisas, como aprende a não gostar das coisas. Isso a gente aprende desde criança. E uma criança que é muito exposta a açúcares e aditivos químicos, ela vai ser um adolescente, um adulto com maior facilidade até tanto a compulsão alimentar, impulsividade, obesidade e problemas também de controle emocional, porque o açúcar ele descompensa muito essa relação de foco, atenção e ainda deixa a criança mais hiperativa. Não é natural, claro, eu sempre falo que crianças têm que brincar, crianças têm que se mexer, mas não é natural, por exemplo, uma criança ficar presa a uma cadeira. O que é o natural para uma criança? É brincar, é se divertir e é prestar atenção a maior parte do tempo. Só que o nosso ambiente está mudando muito e é aí que vem os novos estudos que a gente tem visto cada vez mais, que esses alimentos, somado a um estímulo muito dopaminérgico com o celular, um ambiente que vem mudando, vem modificando, uma má alimentação que já vem às vezes da mãe, da gravidez. A gente sabe que o ambiente ultrauterino
intrauterino é um dos que mais modulam, né, a expressão de diversos genes para essas crianças. E ao nascimento delas, a gente vai ter uma dificuldade maior dessa criança, por exemplo, já expressar genes que são favoráveis a um transtorno. E isso não só o TDAH, mas também o TEA, né, transtorno espectro autista, que a gente sabe que os genes são expressos num ambiente intrauterino ou até mesmo pelo estresse que a mãe sente. E isso envolve outras substâncias, tabaco, poluentes ambientais, a má alimentação, o excesso de açúcares, uma disbiose intestinal. A gente sabe que a microbiota intestinal de uma criança com TDAH, normalmente, ela passa por mais disbiose, então o açúcar também favorece o crescimento de bactérias patogênicas e a diminuição de bactérias probióticas. Então, é um cenário bem complexo de estudar, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante de ver quando tudo que a gente faz é para melhoria e tudo que a gente pode fazer também pode piorar as características. E aí o que você me perguntou a respeito do que a gente tem de benefícios, né, de substâncias que são muito importantes. Sem dúvida alguma, isso não dá nem para dizer que ainda é nível A de evidências, porque não existe ainda para TDAH um nível A de evidências, mas uma das coisas que a gente tem mais direcionamento para usar é o ômega 3, os dois ácidos graxos essenciais, né, principalmente o EPA, o eicosapentaenoico e o doxahexaenoico. Principal para TDAH é o doxahexaenoico, que é o DHA. Até eu deixei até o meu aqui para mostrar, né, para as pessoas, sem propaganda, né, mas para mostrar que é muito importante para o quê? Para o cérebro humano, para a formação da bainha de mielina, as sinapses, a melhora, né, da condução elétrica do cérebro dessa criança. E ela tem que ter, principalmente o DHA, só que numa alimentação, uma criança já com excesso de peso, ou então um ambiente mais inflamatório, uma desbiose, seria interessante também uma grande quantidade de EPA, porque ele tem uma reação de estimulação mais anti-inflamatória para o corpo todo. Então, os dois são importantes, mas se a gente fosse classificar em nível de importância para uma criança com TDAH, ou um adulto, adolescente, é o DHA. Só que se é um adulto, por exemplo, que já tem uma comorbidade ou de ansiedade, depressão, obesidade, excesso de peso, aí a gente também tem que usar o EPA por mais tempo. E são quantidades diferentes que a gente usa, por exemplo, para diabetes e por aí vai. Então é muito também do peso e da idade dessa criança ou adolescente, o uso do ômega 3, tá? Tem também outros suplementos que eu gosto de utilizar bastante, que é o magnésio, fundamental. Em um estudo se eu bem me lembro, de 2012 ou 2008, agora não vou lembrar, mas foi usado o uso de ômega 3, magnésio, zinco, porque era uma formulação patenteada, e, se eu bem me lembro, o complexo B, que também considero fundamental para a formação dos neurotransmissores, no caso a dopamina, que falta muito para esses pacientes. Então, magnésio, complexo B, é muito importante como cofatores enzimáticos para a produção, por exemplo, da dopamina, que tanto falta nesses pacientes, e também de serotonina, mas também para a formação de acetilcolina, noradrenalina e outros neurotransmissores que são importantes para esse público. Isso, assim, essas seriam o básico, né, que eu gosto de passar para os pacientes, que eu vejo muita evidência, e também a vitamina D3, que é fundamental hoje, porque a gente não pega mais sol como antigamente. Até tem estudo comparando o uso, né, do metilfenidato, que é a Ritalina, que é conhecida como Ritalina, comparando o uso sem a vitamina D3 e com a vitamina D3. Com a vitamina D3, eles tiveram uma grande melhora. E tem agora que eu vejo que um possível, talvez, o início de tudo, né, que a gente pode começar a estudar cada vez mais, é o croxativos. Agora está começando a aparecer, teve um estudo piloto em crianças com o uso do croxativos, que é um fitoterápico. Ele é o extrato de croxativos, ele é oriundo dos estigmas de açafrão. Então é um fitoterápico bem interessante, porque ele é um inibidor seletivo de recaptação de dopamina, noradrenalina, serotonina, um inibidor de monaminoxidase, um antioxidante e um anti-inflamatório natural. Então, poderia ser bem interessante para crianças, por exemplo, que precisam usar medicação, só que eles têm muitos sintomas de ansiedade com o uso, por exemplo, ou do metilfenidato, ou às vezes com o Venvance, que são os medicamentos de praxe. Bem, Ayar, muito legal você trazer essa questão de alguns micronutrientes, né, e até de alguns nutrientes para essa suplementação.
Mas eu queria resgatar agora um pouquinho, voltar um pouquinho, né? A gente chegou lá na questão do tratamento, mas eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito voltada para a questão da prevenção, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que há hoje na literatura de grupos de alimentos que podem ajudar a prevenir a ocorrência, né? Obviamente que é um transtorno multifatorial, mas obviamente a alimentação também colabora, né? Que grupos de alimentos talvez a gente deveria consumir, não só para a prevenção, mas também no tratamento, né? Fora os suplementos, qual grupo de alimentos os estudos têm mostrado também que podem contribuir tanto para a prevenção como para o tratamento desse transtorno? O que a gente mais sabe hoje em dia é a relação da microbiota intestinal, né? Ter uma microbiota intestinal mais saudável. Isso é fundamental em praticamente todos os transtornos em relação à mente, né? Que hoje, cada vez mais, a gente fala do eixo intestino-cérebro, né? E não podemos ignorar que é um eixo bidirecional, ele também é cérebro e intestino. Então, uma criança, um adolescente, um adulto que tem mais ansiedade, ele tem propensão a ter, por exemplo, a permeabilidade intestinal, né? O leaky gut. Então, ao máximo, a gente tem que cuidar também desse intestino que é mais permeável, que tem mais facilidade de ser mais alergênico, né? É uma pessoa que tem uma facilidade de ter ter reações mais alérgicas, né, com alimentos. Por exemplo, a gente já falou um pouquinho do açúcar, né? Ainda não é evidenciado que o glúten e a lactose possam causar malefícios, né, numa criança, um adolescente com TDAH. Só que a gente já sabe que eles, por exemplo, o consumo exagerado do glúten, ele favorece sim a permeabilidade intestinal. Sabendo disso, a gente tem que fazer o máximo para não ter o consumo exagerado desse tipo de alimentos. Ao mesmo tempo, aumentar ao máximo o consumo de fibras, né, principalmente polifenóis, né, compostos bioativos, que são muito importantes na alimentação. Isso eu brinco que é o open bar de vegetais, né? Temos que ter muitos legumes, verduras e frutas na nossa alimentação. Aquela alimentação colorida, né, é o mais básico, mas a gente sabe que os polifenóis, né, os compostos bioativos são muito importantes. Aí, dentre eles, vamos ter o azeite, que é fundamental, o azeite extra virgem, né, principalmente, em vidro escuro, evitar latas, né, evitar esse tipo de... Hoje em dia, acho que por uma facilidade, né, do mundo, o azeite tem um valor que é razoável para todo mundo conseguir ter na alimentação. Outra coisa, né? O abacate também é um alimento muito importante pela luteína. A relação também as frutas vermelhas, as antocianinas, é muito importante como compostos polifenóis. A cúrcuma é um composto excelente. Assim, né, pessoal é um pouco crítico com a relação de shots, essas coisas, mas eu gosto bastante de utilizar a cúrcuma com pacientes que têm um TDAH com um excesso de inflamação, né? É porque assim, o TDAH ele tem uma facilidade de ter um cérebro que a gente chama que pode ser mais neuroinflamado, né? A neuroinflamação, a facilidade de ter um neurônio que é mais inflamado. E dessa maneira, a gente tem que cuidar ao máximo dessa neuroinflamação para que os sintomas não fiquem descompensados. Só que a gente, como você pontuou muito bem, é um tratamento multifatorial, tanto de preventivo quanto de tratar. Então, sendo multifatorial, é importante, muito importante, e eu mesmo também tenho, psicólogo é muito importante, uma psicoterapia, principalmente a TCC, a terapia cognitiva comportamental, uma boa alimentação que mantenha níveis de glicose mais estáveis, não fique oscilando, né, picos de glicose e insulina, né, durante o dia todo, evitar esses desequilíbrios, ter sempre o consumo de proteína para a formação de neurotransmissores também é fundamental, porque eles vão ser, os aminoácidos, principalmente tirosina, né, vai ser um cofator da produção de dopamina e noradrenalina, e também, como citei, né, o magnésio e os vitaminas do complexo B, que a nossa própria microbiota faz, vitaminas do complexo B, para auxiliar, né, nosso próprio organismo. Só que, claro, uma microbiota em eubiose, né, que a gente fala no estado de eubiose, num equilíbrio entre também de relação. A gente sempre vai ter bactérias patogênicas, né, e bactérias probióticas que vão favorecer com que o organismo fique mais saudável, os processos anti-inflamatórios, processos inflamatórios fiquem reduzidos. E tem outra coisa que são os ácidos graxos de cadeia curta, né? Os metabólitos secundários que são oriundos principalmente do consumo de polifenóis e também de chás. E sem dúvida alguma, chá preto e chá verde são muito bons para pacientes com TDAH. Claro, nunca tarde para a noite, né? Para não perder as noites de sono, porque o sono é fundamental para qualquer ser humano com TDAH.
ou que já tenha sintomas de ansiedade ou depressão, né, qualquer coisa vinculada a ele. Ayar, como é bom ter essa tua prática clínica aliada ao que tem de mais novo aí nos artigos, nos guidelines, aprendendo demais com essa nossa troca de hoje. Mas a gente chega num momento mais, enfim, lúdico do nosso episódio, tá? E eu vou pedir para a nossa equipe projetar a imagem que o Ayar escolheu, que remete a ele, a ciência da nutrição, a esse papo bom que a gente teve hoje. E queria que, enfim, o Ayar pudesse nos explicar aí por que a escolha dessa imagem, o que ela te leva, para onde ela nos leva. Olha, Luana, sendo bem sincero, o que eu falo que hoje, muitos pacientes que chegam até mim, eles chegam com aquela concepção de dieta, né? Dieta, eu já fiz muitas dietas, eu não emagreço, eu não consigo isso, nunca consigo manter um resultado. Enfim, aí eu pergunto às vezes para eles, né? Eu gosto de dar muito conhecimento para os meus pacientes, por isso minha consulta ela é longa, né? Ela leva em média, a primeira consulta ela leva em média de 2 a 2 horas e meia. Então, essa primeira consulta, eu tenho muita explicação para ele, mostrar, tem que fazer sentido para esse paciente executar as coisas que eu vou falar para ele ali durante a consulta. Eu vou direcionar ele para mostrar, que eu falo assim para todas as pessoas, né, que estão nos ouvindo também, falo que no final das contas, por mais que tenhamos diagnósticos de transtornos de humor, transtornos da mente, todos nós somos seres humanos. Todos nós precisamos melhorar ao máximo o nosso organismo de ser humano. Isso só é melhorado com os comportamentos de qualidade para melhorar. Por isso que aquilo que quando você me apresentou na relação de rotina, de auxiliar as pessoas em performance física e mental, elas estão todas conectadas. É isso que eu penso que é o multifatorial. E isso que eu penso que é o significado da palavra dieta. É um modo de vida, né, da palavra grega. E sendo um modo de vida, é um estilo de vida. Então não é só o brócolis com frango e batata doce. Não é só um composto bioativo, não é só o alho, não é só a alicina, não é só o gingerol, não é só um alimento. É toda a composição do prato, é tudo que essa pessoa ingere de água no dia a dia, por isso que a água está aí. É o exercício físico, e eu falo para todos os meus pacientes com TDAH e com ansiedade, com depressão, você tem que fazer exercício físico. Isso, eu gosto de usar muito a palavra inegociável. Isso é inegociável com o seu corpo. É um corpo de ser humano que necessita de exercício físico. É um corpo de ser humano que necessita da qualidade do sono. E ele não vai funcionar sem esses pilares. Sem um sono de qualidade, sem uma boa alimentação, somada à hidratação, e sem o exercício. Tudo isso é o que já molda a nossa estrutura, né? Molda até as nossas características físicas, e a gente sabe que o exercício físico ele é fundamental, por exemplo, para a estimulação de irisina, estímulo de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é fundamental para qualquer pessoa que deseja ter prevenção de doenças neurodegenerativas do futuro, prevenção, né, de Alzheimer, que a gente já sabe que ele pode prevenir. O estímulo DHA, por exemplo, também favorece o estímulo dessa neurotrofina. O, o exercício físico também tem a capacidade, por exemplo, para uma pessoa com TDAH, melhorar a modulação de neurotransmissores no próprio cérebro dele, porque ele vai ter essa reação ali, que ele vai sentir aquela sensação boa na hora. E ele é mais consciente na hora de se alimentar. Eu falo, o brócolis ali, o frango, ele não consegue dar essa sensação para ele. Isso leva alguns dias para ele começar a melhorar essas reações anti-inflamatórias dos alimentos. Já o exercício físico, ele pode proporcionar isso na hora. E quando esse paciente tem mais dopamina, né, no córtex pré-frontal, ele está mais consciente, já teve sensações boas no exercício, ele tem melhores decisões, tomadas de decisões na hora de se alimentar, ele é menos impulsivo, ele tem melhor controle alimentar. E isso é um conjunto de fatores, que é por isso que eu usei essa imagem para conseguir conectar tudo, né? Que eu penso que isso, sim, de fato, é o que nosso cérebro precisa de hoje. E também, claro, amenizar um pouco o uso de redes sociais, o uso de luzes à noite, o excesso de estímulos dopaminérgicos que a gente fala, né? Excesso de açúcares, propensão em também cair em vícios, porque o TDAH ele tem uma facilidade de cair em vícios, então ele precisa controlar muito o cérebro dele, porque senão ele vai ficar buscando dopamina no ambiente externo. Então, isso eu falo, né, porque eu cuido mais de adultos com TDAH, então eu sempre falo para eles tomarem cuidado com o próprio cérebro deles. Cuidar do cérebro deles, ao mesmo tempo tomar cuidado, que o cérebro dele vai acabar, se ele não fizer os bons comportamentos, ele vai acabar se direcionando a outras ações, que às vezes, que eles já chegam para mim usando, né, às vezes substâncias e tudo mais, principalmente
nicotina, né, que é muito comum, às vezes outras drogas, às vezes excesso de vícios, né, principalmente numa comida, que é o vício que seria a compulsão alimentar, se a gente fosse dizer assim. Luana, tocou essa musiquinha, não tem jeito, a gente tem que caminhar agora para o final. O papo estava muito bom, mas infelizmente chegou o nosso momento de terminar. Anderson, toca boa, passou rápido e tudo. Bem, quero agradecer ao nosso convidado de hoje com essa temática fundamental para a gente, enfim, né, poder ter esse olhar ampliado e qualificado da ciência da nutrição. E queria que a Bianca lembrasse para quem está nos vendo, quem está nos assistindo, aonde pode encontrar outros episódios, aonde você pode também sugerir temas, sugerir convidados. Bianca. Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada. Está contigo, professor Teodoro. Ayá, a gente queria agradecer muito a tua presença conosco. Eu acho que foi um programa que, para quem de repente esperava ouvir só o que é a doença, uma determinada relação, acho que pôde aprender muito, inclusive do ponto de vista científico. Então, eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para a sua mensagem final, para tudo aquilo que você quiser divulgar, o espaço está aberto. Obrigado, Anderson. Obrigado, Luana. Obrigado pelo convite, né? Muito feliz em expor aqui um pouquinho do nosso trabalho, né? Do meu trabalho aqui, a respeito de como ainda nunca foi visto, né? Ainda a nutrição para a melhora do cérebro, para melhorar a capacidade do cérebro. Por isso que eu gosto de dizer que todos são seres humanos, para cuidar do nosso corpo ser humano, é um cuidado que a gente tem que ter. E que, independente de diagnóstico e tudo mais, o que nós temos que estar é sempre cuidando do nosso corpo e do nosso cérebro, claro. Né? Porque isso é o mais importante na vida moderna, né? A gente sabe que a interação da saúde mental é a que mais pode nos afetar e prejudica de todas as maneiras possíveis. Prejudica até mesmo relacionamentos familiares, com o cônjuge, e de todas as maneiras. Por isso que nós não podemos nos rotular. É isso que eu não gosto muito. Rotular e pelo transtorno, de fato, entenderem que cuide ao máximo do transtorno que você tem. É mais ou menos essa mensagem que eu quero que todo mundo entenda e que depende de cada um. A informação está aí. No Instagram, né, eu sempre divulgo bastante conteúdo e conhecimento para as pessoas que estão ali. E, claro, individualidade é só lá como paciente, né, que é o atendimento. Mas lá no Instagram, @yar.andes, né, sempre estou trazendo informações lá, nos stories, sempre estou postando. Já também tem outro post, mas basicamente é sempre dar informação para as pessoas. Obrigado, Ayá. Obrigado, Luana. Obrigado a você que ficou nos acompanhando até agora. Se você chegou aqui, a gente pede que você marque as notificações, se inscreva no canal. Nós já passamos agora de 1000 inscritos. Já tem muita gente divulgando em nosso trabalho. E é assim que a gente vai continuar trazendo essa mensagem para você. Podcast Ciência da Nutrição. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e nós sabemos o quão importante é abordar sobre a saúde mental. E para complementar o episódio de hoje, trago como dica uma cartilha sobre alimentação e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, da Universidade Federal de Goiás, com um resumo sobre o transtorno, tratamento não medicamentoso através da alimentação e algumas dicas para que você, ouvinte, possa entender um pouco mais da importância da nutrição no tratamento e acompanhamento do TDAH. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir!